Está começando mais uma Voz do Lojista. Estamos aqui na Pampeiro com o diretor Eduardo Biak, que vai nos contar um pouco da história da Pampeiro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Jacques. Estamos aí. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a esta casa. Obrigado. O Eduardo agora vai nos falar um pouquinho como começou a Pampeiro. Onde é que, qual foi o ano, como começou, quem estava no negócio, quem começou a participar. Tá certo, Jacques. É muito interessante a gente poder falar um pouquinho da história dessa empresa. Começou em 1960, foi fundada, um dos fundadores, meu pai, o senhor Elídio Antônio Biak, participou na época da fundação e desde então se tornou diretor-presidente dessa empresa. E ela começou na época, Jacques, vendendo DKV, era da representante DKV Vemag e também dos tratores Massey Ferguson. Então a Pampeiro, no início, em 1960, ela se chamava Pampeiro S.A. Máquinas Agrícolas. E esse período de 1960 até mais ou menos 66, 67, a Volkswagen adquiriu a DKV Vemag no Brasil e por essa aquisição teria que haver a transição da Pampeiro DKV e para a Pampeiro Automóveis Volkswagen. Então nessa época foi muito interessante, Jacques, porque a Volkswagen veio, fez o convite e só que exigiu que houvesse uma separação da empresa, não poderia seguir na linha agrícola e junto com automóveis. Junto com automóveis. Então, ou teria que ter uma empresa para automóveis e teria que ter uma empresa para tratores. Então, nessa época foi fundada, até o pai é o fundador também, a Itaimbé Máquinas Agrícolas, uma empresa que está atuando até hoje, muito atuante, né, com a família dele, e foi nisso. Naquela época, então, fundamos a Itaimbé Máquinas Agrícolas e trocou-se o nome para Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, saindo do Pampeiro S.A. Máquinas Agrícolas. Então, se tornou ali em 1967 a concessionária pura e exclusivamente da marca Volkswagen. Então, e seguiu-se a Itaimbé por um período, a Pampeiro participando da Itaimbé Máquinas Agrícolas, que posteriormente foi vendido toda ela para a família Deller. E na necessidade de capital na época, pegou-se aquele recurso e injetou-se no automóveis, que é na Pampeiro S.A. Comércio Automóveis, para poder seguir com a marca Volkswagen. E até hoje, né, Jacques, nós estamos desde 1960 até agora no mês de julho e agosto, vamos completar os nossos 60 anos de atividade. Até fazendo um parênteses aqui agora tu falou 60 anos da Pampeiro, e puxando para o CDL, em 2015 fez uma homenagem ao seu Elídio, colocando o nome do salão, do nosso salão do CDL, Salão Elídio Biak. Né? Uma homenagem maravilhosa, né? Você era presidente na época. Eu era presidente na época e a gente fez essa homenagem muito merecida ao seu Elídio, até porque a Pampeiro, ela significa muito para Santa Maria e ela faz parte da história de Santa Maria. Eduardo, depois tu não estava diretamente nos últimos anos ali, 2014, 2013, eu acho que um pouco antes, tu não estava em Santa Maria, né? Não. Vocês têm outras filiais. Exato. Conta um pouco dessa história, onde é que você também, aí depois que eu estava falando, lá em 1967, a Pampeiro seguiu com a marca Volkswagen, né? E que está até hoje muito atuante no mercado automobilístico na cidade de Santa Maria e atuando na região também, que a nossa região é muito grande. Eu comecei a atividade aqui na Pampeiro, Jacques, trabalhando com meus 14 anos. Quando eu era pequeno, com 14 anos resolvi já começar a minha atividade aqui, o pai me convidou. Então eu estudava no colégio e na hora da folga eu vinha para a empresa para poder já começar a minha atividade. O contraturno, como chama? Exatamente. Então eu tive a oportunidade de ser frentista de um posto de gasolina que nós tínhamos aqui na nossa cidade, aqui na frente da Pampeiro, agora onde é o nosso departamento de seminovos hoje. Ali era um posto de gasolina. Então eu fui frentista do posto, depois eu fui lavador dos carros, tive a oportunidade de ser estoquista, depois de estoquista eu passei para o almoxarifado em si, para organizar o nosso almoxarifado através dos Cardex, era sistema de Cardex, foi um dos maiores sistemas de Cardex que nós tínhamos aqui em Santa Maria. Nós trabalhávamos com 8 profissionais de Cardex para controle do estoque.
Fui mecânico também, depois de mecânico, acabei sendo consultor técnico, de consultor técnico passei para auxiliar do escritório da oficina, depois estive no escritório o administrativo geral da empresa, fui gerente de pós-vendas e quando eu tive a oportunidade e me formei na Universidade Federal de Santa Maria, acabei me tornando diretor da empresa. Isso antes de 1998. Fiquei como diretor praticamente 6 anos aqui na Pampero e quando estava atuando nesse período aqui dentro da Pampero, houve um convite, que é aí que eu comentei com você, de nós abrirmos uma concessionária em Bagé, onde nós construímos e colocamos na atividade em 98, é onde eu me desloquei de Santa Maria para Bagé, para administrar essa empresa da também concessionária Volkswagen em Bagé, que é a Terra Sul. E logo após, em 2003, inauguramos também a Terra Sul em Santana do Livramento. Então nós temos mais essas 2 casas, né, de automóveis, sem falar na Pampero Caminhões e Ônibus que nós temos, administradora de consórcio também da Pampero que nós temos, mas como automóvel tem a Terra Sul. E eu fui para lá em 98. Permaneceu lá até 2015, é um cidadão bagiense. Sou, e até inclusive recebi uma homenagem e uma placa como cidadão bagiense também para um amigo, um vereador da época, que me deu essa honraria. E aí em 2015, Jacques, o seu Ilídio Antônio Biac, né, foi praticamente obrigado a ter que parar de trabalhar, porque teve uma doença neurológica que está com ele até hoje, e eu tive que assumir, né, definitivamente como diretor-presidente, inclusive aqui da Pampero, em 2015. Te deslocando então de Bagé para Santa Maria. Aí vem minha família toda para cá também, né? Meu filho é bagéense, o Pedro nasceu em Bagé, é um cidadão bagéense, né? E a Débora também, acabamos vindo para cá e continuamos com a nossa família aqui em Santa Maria e agora administrando essa casa, que é a Pampero. E a sucessão em 2015, eu tinha até perguntado antes fora do ar, agora vou ter perguntado, essa sucessão foi num período bem difícil para o mercado automobilístico, né? E o que tu pode me falar desse período e do que foi necessário fazer, a reestruturação, o reposicionamento da Pampero? Vamos falar um pouco do mercado em 2015. Nós vimos batendo um papo antes disso aqui e exatamente foi muito interessante, porque eu acabei assumindo pleno a Pampero em 2015 e foi um marco da dificuldade, uma crise do Brasil como um todo, né? E o setor automobilístico veio, tanto 2015 quanto 2016, foram considerados os piores anos dos últimos 50 anos na indústria automobilística, né? E caiu, eu disse agora, e agora o que eu faço? O que a gente pode fazer? Primeiro, a equipe, né? Você tem que ter pessoas, gestores junto ao seu lado que compram a ideia de que realmente precisa fazer algo, precisa fazer alguma reestruturação. E o que foi feito? Infelizmente, a empresa teve que tomar decisões de demissões, isso não teve outro critério também como ser aplicado, né? Porque você tinha um volume X de vendas e você reduz esse volume, caiu 20% de 2013 para 2014, caiu 20%, de 2014 para 2015 mais 20% e de 2015 para 2016 mais 20%. Então, houve uma queda de 60% do volume de comercialização de veículos em referente a 2013 até 2016. Então, você diminuindo a venda, acaba tendo um volume bem menor de comercialização. Você diminui a sua passagem de oficina, diminui a comercialização de peças. Você não tem como sustentar uma atividade com o mesmo número de funcionários. Então, você teve que começar a fazer a estruturação em diminuição de pessoas. E não só isso, não é só diminuir pessoas, né? Você precisa, ao mesmo tempo, fazer um trabalho interno de mudar processos, você ser mais eficiente nele, né, Jacques? E por conhecer todo o processo, porque tu começou com os 14 anos, dentro da empresa, passou por todos os setores, isso ajudou, creio que ajudou bastante, né? Eu acredito que foi um dos fatores primordiais para a gente poder enfrentar essa dificuldade.
Isso o mérito, eu digo o mérito ao meu pai, ao seu Elídio, porque ele teve a capacidade de me ensinar, né? Não só como pai, né? Ele foi um professor na área empresarial, foi um professor, teve a expertise de me colocar exatamente por situações pontuais de toda a empresa. Eu passei praticamente em todos os setores da empresa desde de jovem, para você poder entender como é que funciona a tua atividade, uma atividade do automóvel. Então a gente conseguiu ter essa base. Lógico que somos eternos aprendizes, né, Jacques? Somos eternos aprendizes, estamos aprendendo todo dia. E não vai, mas tenho certeza que foi um dos pontos primordiais para que você pudesse enfrentar essas dificuldades. Mas sozinho não somos ninguém, né? A gente precisa de pessoas que estejam engajadas nesse mesmo processo. Muitos, eu digo, a tua saída dentro da empresa é a preservação de diversas famílias também. Então, muitos que saíram tiveram essa consciência também, que eram pessoas já antigas dentro da empresa, que vão contribuir para a Pampeiro chegar até aqui. Agora é um novo marco, uma outra atividade, e vamos fazer com que essa empresa continue crescendo ao longo dos próximos anos. Então, houve essa consciência, houve esse trabalho, é um trabalho muito árduo, triste também, ao mesmo tempo, mas tinha que ser feito, né? Não tinha outro jeito. E ainda terminamos o 2016, aí foi o baque final, que a gente disse, bom, se tivesse que existir um final, um chão no buraco, chegamos no chão do buraco. E entrou 2017. E 2017, aí as coisas começaram a se equilibrar, você já estava com a empresa mais enxuta, estruturada. Tivemos que fazer um investimento, querendo ou não, mesmo na dificuldade, tivemos que fazer um investimento muito grande em treinamento, em capacitação dos nossos profissionais, né? Tivemos que transformar os nossos gestores também para mudar algumas coisas para que se tornassem cada vez mais profissionais. Então houve essa unidade com todo mundo, a certeza das coisas. Algo muito importante é você ter a certeza da sua missão e da sua visão. Isso a empresa tem que ter claro, todos os funcionários têm que ter claro qual é a missão da empresa, qual é a sua visão da empresa. Aonde a empresa quer chegar. Aonde eu quero chegar, né? Então isso tem que estar muito latente em todos os colaboradores. E um ponto primordial, que são os valores. Quais são os valores da sua empresa? Então, a gente, com cada reunião que a gente participa, a gente volta a frisar sempre quais são os valores da nossa empresa, quais são os valores da nossa empresa, que faz com que toda decisão que seja tomada por um profissional dentro da empresa, eu tenho certeza, se a minha decisão está alinhada com os valores da minha empresa, eu posso tomar essa decisão sem até nem a participação de um gestor acima ou do chefe dele imediato, porque ele sabe que aquela decisão foi tomada baseada nos valores da empresa. Ele já tem a autonomia por ter esse conhecimento. Por ter esse conhecimento. Eu acho que isso começou aí sim ter uma valorização muito maior de todos dentro da empresa, um conhecimento maior de todos dentro da empresa, a participação plena de todo mundo nos números, nas suas despesas, como eu posso controlar essas despesas, porque você tem que reduzir consumo, você tem que reduzir luz, você tem que reduzir telefone, você tem que reduzir tudo e ao mesmo tempo aumenta os valores disso aí, né? É a equipe com espírito de dono. Esse sentimento que a gente passou a fazer esse trabalho todo. Conseguimos, aí veio 2017, ele é um ano que foi em altos e baixos, mas na tendência de crescimento. Ele fez com que parasse a caída de a queda que vinha até 2016, né? Começou então em 2017 ter aquele leve crescimento, vamos dizer, uma curva de crescimento. E agora entramos em 2018 também, né? Em 2018, como está o mercado, quais as oportunidades, quais as dificuldades, como está enxergando o mercado em 2018? A indústria automobilística aí como um todo, falando pelas marcas, que é a Anfávia que faz, né, a Associação das Montadoras, elas já estão projetando um número, em termos de número de carros produzidos no Brasil, chegando ao patamar de 2.500.000 carros no ano. É uma projeção muito bem avantajada, né? Bem otimista, vamos dizer assim. Vai depender de diversos fatores, principalmente o que nós vamos enfrentar, que são eleições no ano, né? Isso também vai representar algum impacto, mas eles já estão prevendo esse crescimento, voltar aos patamares de 2011, mais ou menos. Que foram bons anos. Foi, né? o pico maior foi em 2013,
13, que chegamos a 3 milhões de veículos produzidos, né? Mas é o patamar de 2011, 2012, ou seja, há uns 7 anos atrás, os volumes de uns 7 anos atrás. Eu acredito que muito em função do mercado financeiro também, né, os financiamentos, nesse período o juros subiu muito e eu acho que eles também acabaram inviabilizando muitos negócios. Naquela época, né, aquele período triste que nós tivemos agora, que é 14, 15, 16, um grande fator que contribuiu para a queda do nosso mercado foi realmente a dificuldade do crédito, né? A dificuldade do crédito. Isso até então, para comprar um carro se tornava um crédito fácil, com prestações atrativas, acessíveis. Com essa dificuldade do mercado, os próprios bancos eles se retraíram na liberação do crédito. Ficaram mais rigorosos e também. Rigorosos no cadastro, né? Então, normalmente o cadastro aprovava para quem não precisava do financiamento. Claro. Então isso realmente fez com que aconteceu o que aconteceu e graças a Deus já temos certeza que já passou isso. E enxergando 2018, como você falou, a gente tem que projetar uma mudança muito, Jacques, muito grande na forma do negócio do varejo, né? E o varejo, posso falar do varejo do meu negócio automóvel. O perfil do consumidor vem mudando muito, muito rapidamente, né? Nós tínhamos assim fluxos grandes de loja, né? E passamos a ter um fluxo bem reduzido. Extremamente reduzido. E aonde foi o fluxo? O nosso fluxo hoje funciona diretamente pela internet, né? O consumidor quando vem aqui já sabe o que ele quer, é isso? Já está definido. Então... Já está definido. Então, o perfil do consumidor hoje, ele faz uma análise de concessionárias pela internet, ele faz uma análise do produto pela internet, ele ouve as opiniões dos amigos, ouve opiniões de sites que têm opiniões, ele ouve opinião de sites que falam de problemas, ou seja, ele faz antigamente, muito interessante, porque antigamente era um momento familiar, você pegava a esposa, a família, pegava as pessoas e ia fazer uma visita nas concessionárias para te fazer a tua pesquisa. Conhecer sobre o carro, escutar o vendedor. Ouvia e fazia esse trabalho visitando, então levava às vezes 2, 3 finais de semana para poder fazer esse levantamento. Hoje, em questão de 4, 5 horas, você faz tudo isso e visita todas as empresas, né? Online. Então, quando a gente chama de leads, né? Quando chegam leads para nós, ou seja, o cliente entrou, verificou, já fez sua pesquisa, já conversou e tem interesse no automóvel. Ele veio só, na verdade, para negociar o carro. Exatamente. É a negociação de preço, na verdade, provavelmente, quase isso. Porque ele faz tudo isso e manda uma informação, e pede a informação para nós. É muito interessante, ele pede a informação. Da maneira como nós vamos nos comportar com esse cliente através desse canal, é que ele vai tomar a decisão de vir aqui ou não. Então, o nosso fluxo de loja hoje, e isso vem mudando muito rapidamente, é muito maior hoje via computador, entrando pelo telefone, nós temos muita consulta por telefone, o pessoal já está usando o Facebook para isso, já está usando o WhatsApp para isso, já está usando a página do Google para isso. São ferramentas que o consumidor passou a usar para a comercialização de um automóvel. Então, isso tudo nós também temos que ter a certeza de que temos que mudar. Então, quando o consumidor chega, quando o cliente, nosso amigo, chega para comprar um automóvel, ele já sabe até, dependendo se o nosso vendedor não estiver preparado, ele vai saber mais que o vendedor. Então, nós temos que estar muito preparados. Eu acredito que a única maneira de você estar preparado é realmente apostando no treinamento. Conhecimento de produto e treinamento. E o sucesso do negócio daqui para frente se torna aquilo que nem estou aqui do teu lado, é a questão de relacionamento. Nós temos que criar um relacionamento com o consumidor. Ele tem que se sentir em casa, ele tem que se sentir bem e tem que se sentir seguro. Ele tem que estar seguro que aqui ele está fazendo um bom negócio e que aqui ele não está sendo, sei lá, a palavra que eu posso usar, explorado, seja o que for. Enganado, alguma coisa que exatamente. Exatamente. Então essa é a dificuldade que nós enfrentamos e estamos enfrentando e nós temos que nos adaptar o mais rápido possível a esse novo perfil do consumidor, né? Eduardo, vamos pular um pouco. E questão Brasil, como tu está enxergando o Brasil, como tu está enxergando o Estado?
a gente passa hoje por uma crise muito política, né? E a gente temos eleições. O que tu está enxergando nesse cenário atual do Estado, do Brasil? O que tu acha que tem que mudar? O que tu acha que tem que permanecer? É uma situação muito complicada, né? Estamos vivendo uma crise política muito grande, né? Então, eu vejo que nós temos um país que tem um potencial muito grande de se desenvolver cada vez mais. Isso sempre foi. Até porque tem todos esses problemas que a gente teve e a gente dá um jeito, dá uma maneira de poder passar, né? Superar. Eu acredito que na questão política nós precisamos realmente fazer uma renovação muito forte. Nós temos que ter um pensamento muito claro de que em quem vai fazer, em quem você vai dedicar o seu voto, né? Dar oportunidades para novas pessoas, dar oportunidades a novos candidatos, dar oportunidade a pessoas que estão querendo fazer algo diferente, buscando saber de quem é essa pessoa, qual é o fundamento dessa pessoa, qual é o histórico dessa pessoa, qual é o passado dessa pessoa e ver se ele tem um potencial realmente para que possa fazer alguma coisa diferente. Eu acho que essa é a análise que nós temos que fazer para que a gente possa fazer uma votação consciente, né? E porque nós estamos acostumados há muito tempo a fazer uma votação conveniente. O que convém para o meu umbigo, eu faço tomo a decisão, mas nós temos que fazer algo muito mais amplo, nós temos que ver o que a gente pode colaborar com o nosso Estado, colaborar com o nosso país e de que maneira, e dar oportunidade para novas pessoas que devem estar entrando nesse quesito de política. Eu acho que nós temos que pensar muito bem em quem fazer e dar oportunidade a pessoas diferentes também. E eu vejo o Estado do Rio Grande do Sul passando por dificuldade, até comentando, porque eu sou apartidário, eu não tenho partido, e eu penso que a dificuldade é muito grande que o governador atual está hoje atuando no governo do Estado, com a falta de recurso. Mas essa falta de recurso não é de hoje, essa falta de recurso foi de gestões mal feitas anteriormente para chegar no estado do que está. Eu acredito até que ele anda fazendo milagres com o que tem, né? Então, ele está tentando sanear uma série de coisas que, se você fosse dentro de uma empresa, você teria que fazer exatamente isso dentro de uma empresa, né? Então, sanear as suas contas, deixar ela do tamanho da receita, né? Do tamanho da receita. Caiu a venda, caiu a arrecadação. Eu tenho que adequar. Eu tenho que poder me adequar. Então, isso eu não sou um administrador público, não tenho perfil para administrador público. Eu acho que seria algo terrível na minha vida, algo nesse sentido. Mas eu acredito que está sendo feito o que pode ser feito dentro dos recursos que se tem, né? Então, e temos que estar preparado, né, Jacques? Temos que estar preparado para esse ano de 2018, para fazer com que o nosso país, o nosso estado, volte novamente a um caminho de crescimento. Nós precisamos, acho que a estabilidade política, uma estabilidade jurídica também é importante. Sem dúvida, né? Para a gente conseguir voltar a crescer o país, voltar nos trilhos. Acho que ele caminha para isso, ele caminha para esse lado. Acho que toda essa crise, eu enxergo que melhorou. As pessoas se deram conta, eu tenho que participar mais da política, eu tenho que estar vendo em quem eu vou votar, eu tenho que estar observando. Acho que deu um estalo na população e eu acredito que tende a melhorar, né? É a expectativa que a gente tem e nós temos condições de fazer isso sim. Nós precisamos voltar a ter a confiança no nosso sistema jurídico, nós precisamos ter confiança no nosso político, nós precisamos ter confiança. E o momento que você para de ter confiança nas pessoas ou para de ter confiança em alguma coisa, a vida da gente deixa de existir, né? Qual é a graça de eu viver hoje se eu não posso confiar nas pessoas? Eu acho que é isso que nós temos que resgatar, né? É voltar a ter essa confiança realmente. E a confiança é em pessoas, não é em paredes ou instituições ou nomes, é confiar nas pessoas. E o prazer da vida, ao meu ver, é você poder confiar nas pessoas. E confiar e vai ter sempre o problema de você acontecer um problema que você, poxa, eu confiei e não deu certo. Mas eu tenho que continuar confiando nas pessoas, dar a oportunidade das pessoas fazerem algo diferente. Com certeza. Eduardo, eu quero te agradecer
a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, que a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao CDL por me dar a oportunidade de falar um pouquinho. Agradeço a vocês que estão nos escutando, né? Muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês de estarem nos escutando, um pouquinho da história, mas o principal é agradecer realmente a oportunidade de eu poder falar um pouquinho e dizer que estamos às ordens aqui, né? Essa casa vive do comércio, temos peças, temos automóveis, temos tudo que você precisar e temos pessoas aqui para criar relacionamento com vocês. Muito obrigado pelo espaço, obrigado Jacques, obrigado pelo CDL, obrigado a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Essa foi mais uma Voz do Lojista aqui com Eduardo Biak, direto da Pampeiro.